Bom, vamos resolver o exercício 8, o último exercício. Ele fala assim: um circuito elétrico único é montado com dois resistores, R1 100 ohms e R2 1 kΩ. Então eu já coloquei os dados aqui, ó, 100 ohms, o resistor 1, e o resistor R2 1 kΩ, lembrando que 1 kΩ é a mesma coisa que 1000 ohms. E duas fontes que fornecem 10 volts e 5 volts, que eu chamei de E1 e E2. Nos resistores R1 e R2 foram medidas as seguintes correntes elétricas respectivamente. No resistor R1 ele chamou de I1 0,05 amperes e no resistor R2 uma corrente que ele chamou de I2 de 0,005 amperes. Aí ele diz ainda, um alerta aí, as fontes não devem ser associadas em série ou em paralelo, que eu coloquei aqui em vermelho. As fontes não podem estar nem em série nem em paralelo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou já mostrar para vocês como que vai ficar a resposta do exercício. Esse vai ser o circuito. E aí eu vou resolver ele para descobrir a corrente, para mostrar que é ele mesmo a resposta. E depois eu faço algumas considerações de como eu cheguei nessa resposta. Então, vamos lá então. Esse daqui, vamos fazer o seguinte então. Essa corrente aqui que a gente vai desenhar, primeiro eu vou desenhar as correntes. Essa corrente aqui que passa nesse gerador, eu vou chamar de I. E aí a corrente que passa nesse daqui outro, e que veio aqui alimentar o resistor R2, o exercício chamou de I2, né? Então vamos usar a mesma letra, I2. Então essa daqui é I2. E essas duas correntes se unem, I2 com I, para vir se tornar a corrente que eu vou chamar de I1, que é a corrente que passa pelo resistor R1. Então, essa corrente I1, ela desce para cá, I1. Depois essa I1 vem para cá ainda, I1. E depois essa I1, uma parte sobe, chega nesse ponto aqui, nesse nó, ela se divide em I para cima e I2 para a esquerda. E assim fica, né? I2 vem para cá, passa pelo resistor R2, vem para cá, passa por esse gerador. Quando I2 chega nesse nó, ela se junta com I para se tornar I1. A I1 vem para cá, desce no resistor R1, vem para cá. Quando chega nesse nó, I1 se divide em I e I2 e assim vai. É óbvio que tudo isso é simultâneo, lembra que a corrente se estabelece no circuito ao mesmo tempo, praticamente, em todo o circuito. Mas essa é uma ideia didática para entender a corrente. E agora eu vou usar as leis de Kirchhoff, eu vou chamar essa malha aqui da esquerda de alfa e vou percorrer ela no sentido horário, tanto faz o sentido que você percorre, mas eu vou percorrer horário. E vou chamar essa malha aqui de beta e também vou percorrer ela no sentido horário também. E lembra que para usar as leis de Kirchhoff, primeiro eu preciso colocar os sinais do resistor e dos geradores, né? Então aqui a plaquinha é menor, polo negativo, aqui é polo positivo, aqui é polo positivo, aqui é polo negativo. E lembra que no resistor, para saber se é polo positivo ou negativo, é assim, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. E aqui nesse resistor é a mesma coisa, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo negativo. E agora eu vou usar as leis de Kirchhoff. Primeiro, vou usar na verdade só a lei das malhas. Na malha alfa aqui, eu vou começar desse ponto aqui, tanto faz o ponto que você começa, eu vou começar desse ponto e vou percorrer ela no sentido horário, como eu havia dito. Então, lembra que nas leis de Kirchhoff, o primeiro sinal que você se depara é o sinal que você coloca na equação. Então, quando eu vim aqui no sentido horário, o primeiro sinal que eu me deparo aqui no gerador é negativo. Então, vai ficar menos 10 volts, menos 10, né? E depois, continuando nessa malha aqui, descendo, quando eu chego nesse gerador, o primeiro sinal que eu encontro é positivo. Portanto, mais 5. E depois eu continuo nessa mesma malha, continuo. O primeiro sinal que eu me deparo é mais. É sempre o primeiro sinal. Mais R vezes I. O R vale 1000, então fica 1000 vezes I2. E aí depois que eu passei por esse resistor, eu voltei ao ponto inicial, voltei ao ponto de partida. Portanto, eu já posso igualar a zero. Repara que aqui, ó, esse menos 10 com esse mais 5 vai ficar menos 5. Quando eu passo para o outro lado do sinal, fica mais 5. E aí quando eu pego o 1000 que está multiplicando, passa dividindo, fica 5 dividido por 1000. De onde eu concluo que o I2 é 5 dividido por 1000.
e 5 dividido por 1000 é 0,05 amperes, que foi o que ele falou, lembra? A corrente pelo resistor R2 é 0,05 amperes, para quem já havia se esquecido. A corrente pelo resistor R2 é 0,005 amperes. Então até aí deu certo, né? Falta a malha beta. Então, eu vou começar desse ponto aqui, tanto faz o ponto eu começo, né? Eu vou começar desse ponto, vou percorrer ela no sentido horário, vou vindo. O primeiro sinal que eu me deparo nesse resistor é um sinal positivo, então mais R vezes I, lembra que resistor é R vezes I. A resistência vale 100, a corrente ele chamou de I1, eu chamei de I1, né? Então é 100 vezes I1. Depois eu continuo pela mesma malha. Próximo sinal que eu vou encontrar é um sinal negativo agora, menos 5. E depois eu volto para o ponto de partida, né? Ponto de partida, portanto eu já posso igualar a zero. Aí é só perceber que esse menos 5 passa para lá, vira mais 5, 100 passa dividindo, 5 dividido por 100, e 1 era o que o exercício queria, 0,05 amperes. Isso prova que o circuito esperado que ele desenhe, que o exercício espera que você desenhe, é esse circuito aí. Lembra que a corrente no resistor R1 tinha que ser essa mesma, 0,05 amperes. Então está tudo certo. Fazendo algumas considerações como que eu cheguei nesse circuito, é o seguinte, eu sabia, ele fala que os geradores não podem estar em série nem em paralelo. Então eu não fiz nenhuma tentativa tentando colocar os geradores assim, em série, e nem assim, em paralelo. Assim seria em paralelo, eu nem tentei essas coisas. Então a única maneira dele não estar em série nem em paralelo é se tiver um gerador num ramo de circuito e outro gerador em outro, separados por um nó. E então, na verdade, só por curiosidade, essa aqui foi minha segunda tentativa. Eu tentei, e é tentativa e erro, não existe nenhuma regra mágica, mas a minha primeira tentativa eu errei, aí a segunda deu certo. Então você vai tentando até acertar. É óbvio que eu nem tentei essas coisas aqui, porque o exercício não permitia. Ele falou, não pode ser nem em série e nem em paralelo. Uma curiosidade, duas curiosidades para finalizar aqui, é o seguinte, algum aluno poderia achar que esses dois geradores estão em série. E isso não é verdade, porque repara que eles estão separados por um nó aqui. Quando essa corrente 2 chega aqui, ela se divide uma parte 1 e se junta com I. Portanto, a corrente nesse gerador não é igual à corrente nesse gerador. Portanto, não está em série. Lembra que em série a corrente tem que ser a mesma. Série, o I é igual. E aqui essa corrente não é igual a essa. Então esse gerador não está em série com esse. Algum outro aluno poderia achar que estão em paralelo. Isso também não é verdade. Por quê? Porque para estar em paralelo tem que ser assim. É o mesmo... Deixa eu desenhar aqui, redesenhar aqui embaixo para explicar melhor. Para ser em paralelo, eles têm que estar sobre a mesma DDP. Lembra, em paralelo, U é igual. Esse ponto tem que ser igual para os dois. Aqui, esse ponto A serve tanto para o gerador quanto para o outro. Esse ponto B serve tanto para um gerador quanto para o outro. Esse ponto até é comum para os dois. Eles têm o mesmo potencial aqui, positivo e positivo. Mas agora, esse ponto aqui não tem o mesmo potencial desse daqui. E teria que ter, né? Para estar em paralelo, esse ponto B, teria que ser o mesmo que esse ponto C. E não é. Eles não têm o mesmo potencial, esse ponto B e esse ponto C, porque eles estão separados por um resistor. Existe uma queda de potencial aqui. Portanto, o potencial do ponto C não é igual ao potencial do ponto C. Então, a diferença de potencial de B para A não é igual à diferença de potencial de C para A. E, portanto, eles não estão em paralelo. Então, eles não estão em paralelo, porque a diferença de potencial não é a mesma. E eles não estão em série, porque a corrente também não é a mesma. Então, eles não estão nem em série nem em paralelo. Foi o que o exercício perguntou. Só para finalizar, eu disse que a minha primeira tentativa eu errei, porque eu tinha colocado esse gerador aqui com o polo positivo para baixo e o negativo para cima. E aí quando você usava a lei de Kirchhoff, ficava menos 10, menos 5, ficava menos 15, quando passava para o outro lado ficava mais 15, a corrente dava 0,015 e não 0,005. E aí que eu percebi que se eu trocasse aqui, colocasse o mais em cima e o menos embaixo, ia subtrair. Um ia ficar menos 10 com mais 5, ia dar menos 5, e aí quando passa para o outro lado fica mais 5, e 5 dividido por 1000, 0,05. Foi a minha segunda tentativa e eu acertei. Bom, espero ter ajudado. Um abraço, até logo para todos.